Boa noite, na presença do Espírito Santo de Deus. Que a presença do Senhor venha estar junto conosco nesta noite, nos dando a força, nos dando a fé, nos dando a coragem para vencer. Amém? A palavra de ordem para o seu coração nesta noite, vencedor e vencedora. Família de oração, a palavra de ordem é: descansa. Não se preocupe. Não esteja ansiosa nem ansioso. Apenas descanse. Tem momentos na vida, tem situações na vida que tudo que nós precisamos fazer é descansar. Descansar em Deus é a receita. Descansar naquele que é poderoso para fazer aquilo que nós não conseguimos fazer. Então a palavra de ordem para você nesta noite é: descansa. Descansa porque Deus está cuidando de você. Descansa porque Deus está direcionando você. Descansa porque mesmo que a situação não esteja da forma que você tanto sonhou ou tanto desejou, descansa, porque Deus sabe o que faz. O controle não está na sua mão. O controle está na mão daquele que te chamou, naquele que te elegeu, naquele que te separou para um propósito, para uma missão aqui nesta terra. E é sobre isso que vamos falar na noite de hoje. Amém? Portanto, nesse exato momento, vamos fazer uma oração de agradecimento a Deus. Vamos pedir para que o Senhor nos ajude, para que o Senhor nos dê força, nos dê graça, e agradecer a Deus também por mais um dia na presença do Senhor. Amém? Já coloca aqui nos comentários o seu pedido de oração, aquilo que você deseja receber da parte do Senhor, e nós vamos estar orando nesse momento, intercedendo, pedindo para que o Senhor te abençoe com as ricas bênçãos do seu divino poder. Portanto, nesse instante, oremos a Deus. Boa noite, Espírito Santo da verdade. Na tua presença, aqui estamos mais uma vez. Queremos te agradecer pelo teu favor. Queremos te agradecer por mais um dia de vida. Gratidão é a palavra dos nossos corações. Que o Senhor abençoe a todos que aqui estão com as ricas bênçãos do teu poder. Que o Senhor liberte, que o Senhor transforme, que o Senhor regenere, que o Senhor levante, que o Senhor abençoe. Em nome de Jesus, o teu Filho, que a tua bênção esteja presente na vida de cada um e que o teu favor possa direcionar cada vida para a glória do teu nome. É isso que eu te peço, Senhor, esta bênção, esta dádiva toda especial sobre a vida dos teus filhos, sobre a vida das tuas filhas que aqui estão nesta oração. Que se cumpra o salmo que diz: 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Então que nós não possamos, que nós não venhamos ser atingidos por nenhuma seta contrária, mas que o Senhor seja o nosso escudo protetor. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, é isso que eu oro e te peço. E desde já te agradeço por tudo que o Senhor tem feito e ainda hás de fazer. Em nome de Jesus, assim seja. Amém. E graças a Deus. Graças a Deus que nos concede a vitória por intermédio do poder que há no nome de Jesus. Eu quero trazer uma palavra do céu para a sua vida. No começo desta live eu disse: descansa. Descansa porque Deus está cuidando de você. E a palavra de ordem para o teu coração é Salmos capítulo 91, verso 1. O que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente. A palavra onipotente significa aquele que tem todo o poder. A palavra onipotente representa o poder máximo do nosso Senhor. Quem acredita no poder de Deus precisa descansar
Porque quando eu descanso, isso significa que eu confio. E quando eu confio, Deus ele age ao meu favor. É uma coisa que se conecta com outra. Quando eu confio em Deus, Deus ele age ao meu favor. E quando eu confio, eu estou descansado. E o que é descansado? Descansado é algo interior. O meu coração está em paz. O meu coração está tranquilo. O meu coração está resolvido. O meu coração está pleno, porque eu sei que aquilo que eu não consigo fazer, Deus ele pode. Aonde a minha mão não chega, a mão de Deus chega. Aonde o meu pé não alcança, o pé de Deus alcança. Aonde a minha inteligência, a minha sabedoria não chega, a sabedoria e a inteligência de Deus chega. Aonde eu não consigo, Deus ele consegue por mim. A palavra para você é: você precisa descansar. Descansar na presença daquele que é onipotente. Por isso que no mesmo texto que diz que aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, na sombra do Onipotente descansa, o mesmo texto onde fala que precisamos descansar, fala também que Deus é onipotente. Então isso significa que o nosso descanso é a nossa confiança no poderio de Deus. O nosso descanso é a nossa confiança de que Deus tudo pode fazer e que existem portas que só Deus pode abrir. Mas tem um alerta que eu preciso falar aqui. Existem coisas que parecem ser boas, que é o inimigo que está fazendo. Tem coisas que parecem ser ruins e é Deus que está fazendo. Vou dar um exemplo dentro da Bíblia. A Bíblia fala que o Espírito Santo leva Jesus para o deserto. Observe bem, a Bíblia diz que o Espírito Santo leva Jesus até o deserto. O Espírito Santo poderia ter levado Jesus para o palácio. O Espírito Santo poderia levar Jesus para um lugar de tranquilidade, um lugar onde tem águas cristalinas, um ribeiro de água, um jardim cheio de flores. Mas a Bíblia fala que o Espírito de Deus conduziu Jesus para o deserto, e lá Jesus ficou 40 dias em jejum. Observe bem, no último dia, Satanás se apresenta a Jesus e diz assim para Jesus: olha, se tu és o Filho de Deus, então transforma essas pedras em pães. Aí Jesus vai e diz: está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Depois o inimigo ele coloca Jesus num lugar bem alto e diz assim: olha, pula daqui de cima e todo mundo vai ver os anjos do Senhor te aparando pelas mãos, porque está escrito que não deixará vacilar o teu pé, não deixará você tropeçar o teu pé em nenhuma pedra. O inimigo ele teve a ousadia de citar o Salmo 91. Está escrito: olha, os anjos vão te aparar e não vai deixar você tropeçar com o teu pé em pedra. Aí Jesus vai e rebate o inimigo dizendo: está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Então o inimigo tenta a terceira vez. Agora essa terceira vez é mais audaciosa. Essa terceira tentativa do adversário é uma tentativa mais sagaz. O inimigo apresenta todas as riquezas da terra, as glórias passageiras deste mundo, e diz assim para Jesus: olha, se prostra diante de mim e todas essas riquezas eu te darei. Observe só, Satanás estava oferecendo riquezas terrestres para Jesus em troca de adoração. Agora presta bem atenção comigo. O Espírito de Deus levou Jesus para onde? Para o deserto.
E o inimigo queria levar Jesus para onde? Para a glória, entre aspas, a glória passageira desse mundo. Enquanto o Espírito Santo está levando Jesus para o deserto, o inimigo está oferecendo a Jesus as riquezas desta terra. Observação importante: as riquezas desta terra não é pecado você tê-las. O pecado é isso estar acima de Deus no seu coração. Não é pecado você ter uma boa casa, um bom carro, ter propriedades. Não, você pode ter uma casa, um carro, ganhar bem, ter um bom salário. Mas essas coisas terrestres não pode ser algo mais importante do que Deus nos nossos corações. E é isso que a proposta do adversário é essa. A proposta do adversário para Jesus é que Jesus venha adorar ao adversário, ao inimigo, para receber as glórias desta terra, ou seja, substituir a posição de Deus que está em primeiro lugar, colocar Deus em segundo plano e pegar as coisas terrestres e colocar em primeiro plano. É tanto que Jesus diz em Mateus capítulo 6, verso 33. Em Mateus capítulo 6, verso 33, Jesus diz assim: busquem em primeiro lugar o reino de Deus. Busquem em primeiríssimo lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Ou seja, o inimigo ele quer deturpar, confundir aquilo que é de Deus. Mas ele está derrotado em nome de Jesus, porque as coisas de Deus são claras, as coisas de Deus são objetivas, as coisas de Deus não são obscuras, as coisas de Deus é na clareza do entendimento. A resposta de Jesus foi: sai daqui, Satanás, porque só a um Deus adorarás e só a Ele prestarás culto. E o inimigo, como fumaça, desapareceu da frente de Jesus. O inimigo estava oferecendo riqueza àquele que é dono da prata e do ouro, porque o dono da prata e do ouro é Deus, é Cristo. E o inimigo está oferecendo uma coisa que nem dele é. Aqui está a questão. O inimigo está tentando sabotar, enganar, mas quem está tentando colocar Jesus em um lugar agradável é o adversário. Mas o Espírito Santo de Deus levou Jesus para o deserto. Sabe o que eu quero dizer com tudo isso? Que às vezes Deus nos permite passar por situações de deserto, mas não é para nos destruir. Às vezes Deus nos permite passarmos por desertos na nossa vida, porque Ele quer construir um testemunho de uma reviravolta, um testemunho de uma reviravolta de Deus. Antes você estava no deserto, agora você está em uma posição elevada na presença do Senhor. Saiba que tudo que você está vivendo, ou deixou de viver, ou vai viver, é tudo construção do testemunho do milagre, do testemunho da bênção, da vitória. Se Deus permitiu você passar por esse deserto, se Deus permitiu você passar por esse estreito, saiba que o melhor de Deus está por vir, porque poucas pessoas esquecem dessa parte. Quando o inimigo evapora na presença de Jesus e desaparece, sabe o que acontece depois? Preste bem atenção nisso aqui, ó. O inimigo oferece as riquezas da terra para Jesus. Jesus repreende o adversário some como fumaça na frente de Jesus. E sabe o que acontece depois? A Bíblia diz que anjos do céu desceram e vieram até o encontro de Jesus. E os anjos vieram e serviram Jesus. A Bíblia não detalha se o que o anjo serviu foi o pão do céu, o mesmo pão que o povo de Israel comeu lá no deserto. A Bíblia não fala o que foi que os anjos serviram, mas a Bíblia diz que os anjos desceram e serviram a Jesus. Eu acredito que os anjos serviram comida para Jesus, e Jesus se alimentou e encerrou o seu jejum de 40 dias. Quando Jesus vence Satanás no deserto, os anjos descem para servir a Ele.
Sabe o que eu aprendo aqui? Depois de todo o deserto, tem anjos de Deus que vai descer para nos servir. Vou repetir mais uma vez porque isso aqui é forte demais. Depois de todo o deserto, depois de vencermos o inimigo no deserto, isso trará um resultado. Qual é o resultado, pastor Bruno? Anjos de Deus descerão do céu para servir você. Digo mais uma vez, anjos de Deus vão descer do céu para servir você, para cuidar de você, para abençoar você. Tem anjos de Deus descendo na sua casa, tem anjos de Deus descendo para te fazer companhia. Isso significa, sabe o quê? Depois do deserto tem vitória, depois do deserto tem anjo acolhendo, depois do deserto tem direcionamento para o destino da vitória, depois do deserto tem mudança de vida, depois do deserto tem milagre, depois do deserto tem cura, depois do deserto tem novidade, depois do deserto tem coisa melhor, depois do deserto tem cumprimento da promessa, depois do deserto vem a recompensa de Deus. Descansa, descansa porque Deus cuida. E é isso que o Salmo 91 verso 1 está dizendo. O que habita, você é o que habita. O que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente. Glória a Deus por esta palavra maravilhosa. Que o Espírito Santo de Deus possa abençoar a sua vida com esta palavra. Vamos orar nesse momento? Coloca nos comentários o seu pedido de oração. Se você não assistiu à oração da manhã de hoje, assista. Está sendo uma bênção na vida de muitas pessoas a oração da manhã aqui desse canal. Portanto, nesse instante, oremos ao Senhor com um coração descansado na presença dEle. Amém? Vamos orar. Deus, na Tua presença nós descansamos o nosso coração. Os nossos corações não estão ansiosos, Pai. Nossos corações estão tranquilos na Tua presença. Não há ansiedade em nós, mas há a calmaria, porque essa palavra nos trouxe calmaria. Essa palavra nos dá a tranquilidade que só a Tua presença pode nos conceder. Eu quero apresentar aqui humildemente a vida de todos que estão aqui participando desta oração. Que o Senhor abençoe, que o Senhor liberte, que o Senhor transforme. Enquanto nós descansamos, o Senhor está agindo ao nosso favor. A Tua palavra diz que o Senhor Jesus estava descansando no barco enquanto uma tempestade estava assolando o barco. E Jesus descansava em meio à tempestade. Isso nos mostra que quando nós descansamos em meio às tempestades da vida, o Senhor vai promover o milagre. E foi justamente isso que aconteceu naquela embarcação. O Senhor levantou-se e acalmou o vento, acalmou os mares, e houve uma tamanha e grandiosa paz e tranquilidade naquele ambiente. E nós confiamos que o Senhor está dizendo nesta hora: acalma-te mar, aquieta-te vento. O Senhor está fazendo pessoas aqui vencerem desertos, vencerem momentos de solidão, vencerem momentos difíceis. Nós confiamos na Tua palavra, Pai. Nós confiamos no Teu poder. Nós depositamos toda a nossa confiança em Ti, reconhecendo que só o Senhor pode fazer aquilo que ninguém pode fazer, o impossível. E assim como Jesus venceu no deserto, que nós possamos vencer todos os dias e superarmos em todos os dias todos os desafios da vida. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo eu oro, eu peço e intercedo por cada vida, e desde já te agradeço por tudo que o Senhor tem feito e ainda hás de fazer.
Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, em nome de Jesus Cristo, assim seja. Amém. E graças a Deus, graças ao nosso bondoso Deus que nos concede a vitória por intermédio do poder que há no nome de Jesus. Nunca se esqueça, você nasceu para vencer e viver. Toda a promessa de Deus, Deus é contigo, a vitória é nossa pelo sangue de Jesus. Um grande abraço no teu coração, te amo no amor de Cristo. Tenha uma boa noite, um bom descanso e até a nossa próxima live, se Deus quiser. Que Deus abençoe sempre.